Olá, pessoal. Mais uma etapa dessa estrada, dessa trajetória que nós temos até alcançar os nossos objetivos. Nós começamos o primeiro vídeo falando sobre perfil. Começamos a falar sobre o que a empresa realmente necessita do candidato. Quando a empresa ela coloca um anúncio no jornal, quando a empresa vai nos classificados, quando a empresa procura um caça-talentos, quando a empresa procura uma empresa de recolocação profissional, quando a empresa ela diz eu tenho uma vaga e essa vaga tem que ser preenchida. Ela busca um perfil e nós falamos muito no nosso primeiro vídeo sobre perfil profissional. No segundo vídeo nós falamos sobre currículo e como o currículo pode ser um grande diferencial. Eu comecei a falar que eu participei de um processo seletivo com 300 mil pessoas e dessas 300 mil, 300 foram selecionadas. Essas 300 foram para uma segunda etapa que chama-se dinâmica de grupo e nessa dinâmica de grupo apenas 80 pessoas ficaram e eu estava entre as 80. E eles então aplicaram depois da dinâmica de grupo uma entrevista que nós vamos conversar ainda em outros vídeos. Mas vamos lá. Da entrevista, de 80 ficaram 16, que eram as 16 selecionadas, eu estava entre as 16. Mas vamos continuar essa nossa história, hoje falando sobre dinâmica de grupo. O termo já nos dá uma ideia, dinâmica é algo em movimento. A dinâmica de grupo é quando eu pego candidatos que passaram por uma parte do meu processo seletivo e coloco esses candidatos em um grupo para que eu possa começar a fazer uma análise mais criteriosa do perfil profissional e pessoal desses candidatos. A dinâmica de grupo vai me dizer o seguinte: esse candidato, como é que ele age, como é que ele interage com outras pessoas, quando ele está no meio de outras pessoas, quando ele está em determinadas situações, como é que é a atitude desse candidato. Isso é a dinâmica de grupo. Nós temos vários tipos de dinâmica de grupo, cada empresa tem a sua dinâmica. Eu lembro de um fato de uma multinacional que há algum tempo, já faz algum tempo, ela utilizou uma dinâmica não muito convencional. Os candidatos iam chegando e eles eram convidados a ir para uma salinha para tomar um café e tal, e existia uma copeira, alguém servindo o café ali. E essa copeira, ela ficava, perguntava, oh, você quer adoçante, você quer açúcar, você quer isso e aquilo, e tentava de alguma forma puxar papo. E os candidatos começavam a falar, por quê? Porque o nervosismo natural deles já os levava a ficar conversando. Bem, o término dessa história é o seguinte: aquela copeira era uma das pessoas que estavam fazendo análise, que estavam participando da análise dos candidatos para a dinâmica de grupo. As dinâmicas de grupo são as mais variadas possíveis, desde a dinâmica de grupo de alguém que pega e joga papéis no chão com imagens de foto e diz, olha, escolhe uma dessas fotos e depois explica o porquê que você escolheu. Desde aquela dinâmica de grupo em que põe candidatos para um conversar com o outro e daqui a pouco mandar trocar os papéis, assuma o papel do outro e tal. São as mais diferentes possíveis. Mas a dinâmica de grupo ela vai procurar reproduzir, muitas vezes, a condição do candidato no seu ambiente de trabalho, a condição do candidato no dia a dia do trabalho. Eu quero saber o que o papel não mostrou, eu quero saber o que o currículo não me mostrou, eu quero saber quais são as atitudes, as ações, como é que esse candidato realmente no dia a dia. Ele é um fator agregador ou desagregador? Ele é alguém que vai somar a uma equipe já estabelecida ou ela é aquela pessoa que tem determinadas dificuldades? É lógico, pessoal, que a dinâmica de grupo tem muito, mas tem muito a ver mesmo com a vaga que eu pretendo preencher na minha empresa. Eu não posso simplesmente fazer uma dinâmica de grupo, a mesma dinâmica de grupo, não devo, se isso é feito, mas não se deve fazer, a mesma dinâmica de grupo com candidatos para várias vagas existentes ali. Cada vaga eu devo utilizar uma dinâmica diferente. É muito bom se ler sobre dinâmica de grupo, mas aí de novo eu vou falar para você sobre a frase muito antiga, uma frase de um filósofo, quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. A base da dinâmica de grupo é o teu conhecimento, é você saber quem você é você não ser pego de surpresa, é você saber que a empresa necessita de você, você necessita da empresa e que se busca encontrar afinidades, essa é a palavra, busca-se encontrar afinidades. Nós estamos caminhando no processo seletivo e nessa caminhada eu fiz análise do currículo, eu peguei e comecei a analisar as coisas, não há obrigatoriamente uma ordem, é análise do currículo, é dinâmica de grupo, é entrevista ou é entrevista dinâmica de grupo. Cada processo seletivo ele vai ter um formato, um perfil diferente. Mas a dinâmica de grupo é de total importância para o analisador, para quem está analisando, para quem está avaliando os candidatos, para descobrir o seguinte: esse candidato, ele tem o perfil? E olha que nós continuamos batendo na palavra, a palavra aqui é perfil.
Muitas vezes você é ótimo, você é excelente para determinada área, mas não indica que você é um excelente profissional para uma outra área. Então, gente, dinâmica de grupo, ela busca descobrir características pessoais. E essas características pessoais, de que forma elas vão ser úteis ou não, ser fatores agregadores ou não, dentro de um determinado momento da empresa, dentro de uma determinada vaga que é a empresa, dentro de um determinado departamento da empresa. Dinâmica de grupo é quando eu uso dínamo, quando eu uso a ação em grupo, seja ele com 3, 4, 5 ou mais pessoas. É quando eu aplico determinadas atividades e a finalidade dessas atividades é descobrir quem é você. Daí a importância do que eu venho falando já em algum momento em vídeos para você. Você tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, conheça-te a ti mesmo, mas também conheça a empresa. Saiba as características da empresa. Se possível, procure até conhecer alguns profissionais que trabalham naquela empresa. Trace uma meta, gente. Não sai distribuindo currículo, não sai achando que qualquer lugar é qualquer lugar. Escolhe um local que você queira trabalhar. Em cima desse local, desenvolve um plano de ação para que você seja a pessoa que aquela empresa deseja, para que você possa ser visto por aquela empresa, para que a empresa possa olhar e dizer, está aí a pessoa que nós estávamos procurando, está aí aquela pessoa que nós queremos investir nele. Sim, porque é um investimento, a empresa quer profissionais, a empresa não quer simplesmente preencher uma vaga, ela quer um profissional que esteja naquela vaga, ela quer pessoas que possam estabelecer a diferença. A dinâmica de grupo é mais uma etapa desse processo, dessa caminhada. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a empresa, maiores as suas chances de ter sucesso. Isso é a dinâmica de grupo, conhecimento. Pessoal, até a próxima.